É isso. Eu optei por a gente fazer uma conversa. Eu trouxe algumas coisas que eu gostaria de ler aqui no livrinho mesmo, para a gente acompanhar. E fazer uma conversa sobre esse tema, né? Jesus, o Filho do Homem. Primeiro, eu vou pedir para vocês falarem e eu vou repetir aqui para o pessoal que está gravando, para vocês participarem um pouco com a gente. O que vem à mente de vocês quando a gente fala Jesus, o Filho do Homem? Vamos fazer um rápido compilado aí de ideias. Oi? O que vem à mente, assim, quando a gente fala o Filho do Homem? Perfeição. Se a gente falasse o Filho do Homem para qualquer pessoa, assim, tipo aquele ali, ó, o Filho do Homem, não é nesse sentido, né? Vem num sentido... Pode falar. Que homem? Oi? Que homem? Que homem? Vem na nossa cabeça. Que homem? Quem que é esse homem, né? E é bem nesse sentido que eu gostaria de começar. Bem nesse sentido de perguntar que homem, da gente pensar na perfeição ou não. E aí a gente vai voltar ali um pouco nos estudos dos termos, né, na Bíblia, nos Evangelhos. A gente encontra essa expressão, Filho do Homem, sendo uma expressão hebraica muito comum, muito popular ali na época, que era nesse sentido de tipo, ele, o cara, aquele cara, mais ou menos nesse sentido, que a gente poderia falar de uma maneira mais coloquial. Então, aquela pessoa, aquele lá, sabe? Não era num sentido usado ali no dia a dia, no cotidiano, num sentido muito específico. Mas, aí a gente sempre tem esse mas, que é o que vai puxar aqui para a nossa reflexão. Os profetas, especialmente o profeta Daniel, trouxeram, o profeta Daniel trouxe ali a questão dessa expressão, o Filho do Homem, porque em uma das suas visões ele via, né, ele conseguia conceber a imagem de Jesus como esse Filho do Homem num sentido da perfeição, como Filho de Deus, como exemplo de Deus, como a gente já viu aqui ao longo das palestras no dia todo, esse Filho perfeito que vem nos demonstrar como a gente deve seguir, como a gente deve ser. Então, a gente tem esse sentido, né? Esse emaranhado de sentidos que remetem a esse Messias, a esse mensageiro, a esse ser perfeito que vem para nos dar esse caminho a seguir, que vem para nos guiar. Mas, a gente primeiro precisa entender quem que é esse homem. Então, esse homem, Deus, com essa representação, né, de ser... vem aí nesse título, nessa fala, como homem, mas sendo esse ser superior a todos nós, essa força suprema, onipresente, onipotente, que está em todos nós, está em toda parte, todos nós sendo filhos deste mesmo Deus, porém, sendo Jesus, esse filho mais velho, digamos assim, sabe aquele que vem ensinar aos outros, aquele filho mais velho com uma distância boa de idade, que já conhece, já sabe, já tem uma vivência, uma experiência, uma evolução, que vem ensinando os filhos menores também sobre esse caminho, que faz esse papel de mediar o que o pai está dizendo, o que o pai está colocando, esses caminhos que o pai está dando para essas crianças, fazendo essa analogia. Ele vem explicar de uma forma mais inteligível. Vamos pensar nessa analogia mesmo. Vamos pensar os pais que falam com esses filhos muito, muito pequenos e que às vezes causa uma não compreensão, porque muito pequenos não conseguem entender ainda muito bem o que está sendo dito, e esse filho mais velho, esse irmão mais velho, que vem trazendo aí essa explicação, vem mostrando, vem ensinando, vem aproximar isso tudo dele. Da mesma forma, Deus, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com o seu amor, nos enviou Jesus, esse espírito já mais evoluído, já num estado de evolução crístico, né, sendo o Cristo que veio à Terra. E a gente vê lá na questão do Livro dos Espíritos, que é o ser, 624, se eu não me engano, né, que é o ser mais evoluído que já pisou a Terra, que já veio aqui à Terra, que já se encarnou, e veio exclusivamente para nos ensinar, para nos orientar, para nos dar para nos explicar de uma maneira mais
visível, para tornar mais fácil para a gente esse caminho. E aí, a gente tem, ao longo aí dos evangelhos, 86 vezes falada a expressão Filho do Homem, né? Na maioria delas, não vamos falar de uma maneira mais geral, mas na maioria delas vem nesse sentido de, olha, presta atenção, eu estou mostrando para vocês qual é esse caminho, observem como eu estou agindo, ao invés de agirem dessa forma como vocês estão agindo. Então, num contexto mais geral, é lógico que aqui a gente não caberia a gente falar de todas elas, mas eu gostaria de trazer uma das passagens, né, que tem, tá no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Se eu não me engano é 20 de Mateus, 10 de Marcos, peguei minha cola, peraí, e 22 de Lucas, e que fala ali dos filhos de Zebedeu, da mãe que chega, mãe de Tiago Maior e de João, que chega querendo que eles ocupem aí os lugares ao lado de Jesus, já que ele era o Messias, né? Já que tem toda essa questão de, olha, estamos vendo que esse cara é importante, então meus filhos têm que ocupar lugares próximos a ele, eles têm que ser ali, tem que ter o cargo deles, a posição deles, o título deles ali do lado. E aí, pouco após, ali no decorrer dos acontecimentos, Jesus vai demonstrando ali, com atitudes, coisas contrárias àquilo que é dito. Causa um furor ali entre os discípulos, todo mundo querendo ser o bom, o primeiro, aquele que vai ocupar esse espaço e tudo mais. E aí Jesus faz a situação do lava-pés, né, de lavar os pés, então de se posicionar nessa posição exatamente oposta a essa, porque se ele é o Messias, se ele é o enviado de Deus para nos ensinar, se ele é essa realeza, então ele deveria ocupar tronos e espaços brilhantes, dourados, cheios de adornos, né, na cabeça mundana, mas em realidade não, e o que ele vem nos mostrar é isso, que é essa posição de servir, de se colocar à disposição, de se colocar enquanto alguém que faz parte da seara, que faz parte do trabalho a ser feito. Então, Jesus vem nos mostrar que estamos todos dentro de uma mesma seara, que nós fazemos parte do trabalho da evolução, de todo o trabalho que existe para a evolução, não só da Terra, primeiro da Terra, do nosso lugarzinho aqui, né, do nosso planeta que temos tanta dificuldade já em cuidar, dessas nossas relações entre os seres humanos, entre os outros seres viventes do planeta, mas que a gente vai entender um pouco o avanço também disso em relação a outros planetas, quando a gente vai, por exemplo, para o Leon Denis, que a Cris citou, que ele fala das outras esferas que a gente também tem essa interligação de fraternidade, de solidariedade, de irmandade, porque nós sabemos que há muitas moradas na casa do Pai. Então, existe o nosso planeta, existem os demais planetas habitados por outros espíritos em estágios semelhantes ou distantes dos nossos de evolução, sejam menos evoluídos ou mais evoluídos, e que essa evolução toda, né, não apenas a nossa, mas toda, depende muito do trabalho de todos. Então, nesse entendimento do trabalho coletivo, Jesus explicita muito essa questão, essa necessidade da gente observar esse trabalho coletivo, a gente observar e a gente oferecer a nossa parte dentro dessa conjuntura. Tem lá no livro A Gênese, no capítulo 18, falando que a fraternidade é a pedra angular da nova geração. Então, quando o Wagner nos convidou, né, para fazer o seminário e falando sobre a temática de Jesus, eu pensei que, assim, independente do recorte que a gente tenha, acho que o essencial é a gente falar sobre, a gente expressar de alguma maneira a questão da fraternidade. E todos os que eu vi aqui falarem, e infelizmente não consegui estar de manhã por conta, né, dessa questão da tosse, da gripe, mas
acredito que todos tenham dito também sobre essa questão da fraternidade, do amor. Esse amor fraterno que precisa ser desenvolvido, que foi trazido por Jesus para que nós aprendêssemos a desenvolver isso. Por quê? O que isso tem a ver com o nosso tema principal? É desenvolvendo esse amor fraterno que nós conseguiremos nos aproximar desse exemplo. É desenvolvendo o nosso amor fraterno que nós nos tornaremos também filhos, não esse filho com F minúsculo, digamos assim, o filho com F maiúsculo, do homem também. Lógico que não vai ser nessa encarnação. Vou morrer daqui a, sei lá, quantos anos e já vou ter alcançado esse grau evolutivo? Não vou. A gente precisa voltar algumas vezes. Não sei quantas vezes, não saberemos quantas vezes, mas quantas vezes forem necessárias para que a gente trabalhe cada uma dessas questões. E é importante a gente fazer uma avaliação, como a Cris e como a Carmen citaram agorinha, da questão 919 do Livro dos Espíritos, né, que Santo Agostinho fala para a gente avaliar como foi o nosso dia, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, como foram essas condições para que a gente possa delinear esse nosso caminho, fazer essa autoavaliação sempre. E aí eu vou trazer uma questão que eu acho que é importante na nossa vivência enquanto seres humanos de modo geral. Nós ocupamos diversas posições. Então, a posição no nosso trabalho, a nossa posição no centro espírita, a nossa posição em casa, seja em casa normalmente várias posições, né, familiarmente posições diferentes, as nossas posições com um determinado grupo de amigos ou com outro grupo de pessoas. Então, a gente ocupa diversas posições no mundo, sejam elas de renome, de importância, ou sejam elas posições consideradas no mundo como posições menores. Nessas posições que a gente ocupa, em todas elas, cada uma por uma, como a gente tem se portado? Acho que essa reflexão diária é do tipo assim, ó, hoje na posição, sei lá, na posição esposa não foi legal. Aí, mas em compensação, hoje na posição, sei lá, outra posição, no trabalho, foi bom. Tá, como a gente vai equilibrar esses pratinhos todos, de todas essas posições que a gente ocupa, de modo que a gente ofereça o que nós temos de melhor em todas elas. Não significa assim, ó, eu sou o destaque em todas elas. Talvez eu não seja destaque em nenhuma delas. Mas, o que eu posso oferecer de melhor neste sentido? Nesse sentido, eu vou trazer um dos trechinhos que eu queria ler, que é uma passagem que eu gosto muito e eu não consigo ficar sem citar ela quando eu vou falar sobre o exemplo de Jesus. E eu acho que aqui a gente não tem como deixar de falar dela. Eu tinha pensado em não falar, mas não tem como. Ela está tanto no Evangelho segundo o Espiritismo quanto no Livro dos Espíritos, que é o homem de bem. Que, assim, se a gente pudesse imprimir aquilo, colocar grandão na parte de trás da porta de casa antes de sair todo dia de manhã para ler, eu acho que talvez seria um manual de instruções de como a gente lidar nesses dias, em todos os nossos dias, para que a gente chegue a essa postura. Então eu vou ler essa passagem para a gente. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que tem a sua permissão, nada acontece, sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade de todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E aí continua, não vou ler inteiro, mas para quem quiser ler, está no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, questão 918, é próxima aí da 919 também, um pouco antes ou um pouco depois, no Livro dos Espíritos.
Então, essa posição do homem de bem, a gente já consegue ocupar nessa vida. O Filho do Homem, como Jesus, nessa forma de evolução, a gente ainda vai demorar algumas encarnações, algumas experiências, algumas vezes aí que a gente vai precisar ir e voltar para desenvolver essas habilidades, essas características, para a gente conseguir angariar recursos para isso. Mas o homem de bem é uma coisa que a gente já consegue ser. Já está no nosso patamar evolutivo, já é possível dentro do que nós somos. Lógico, nós ainda não seremos o homem de bem perfeito, porque esse é o Filho do Homem. Mas nós podemos ser, olhando por esse ponto de vista da vida eterna, da vida futura, dessa vida que nós temos, que não é apenas essa vida carnal. Observando aí nas nossas questões do dia a dia, como a gente tem se portado enquanto espíritos que somos, e não enquanto pessoas encarnadas que estamos neste momento. Então a gente observar, olha, será que eu tenho me portado aqui como alguém que vive aqui na Terra e pronto, acabou? Ou será que eu tenho me portado aqui nessa circunstância como alguém que está evoluindo e está aqui como um patamar dessa evolução, como uma escola, como se eu tivesse aqui matriculado mesmo em uma escola em que eu venho para aprender e de repente eu errei um negócio, eu vou ter que repetir, de repente eu fico de recuperação e eu vou precisar que meu amigo me ajude a refazer esse ponto e se colocar mesmo nessa posição. Sejam quais forem as posições que a gente ocupa na vida. Sejam quais forem os títulos que a gente leve, que a gente carregue com a gente. Sejam quais forem os cargos que a gente ocupa, enfim, independente disso. Nos colocando nessa posição de espíritos que estão em evolução, que tem muito a aprender. Porque assim, tem uma questão que eu acho que é sempre válido lembrar e que eu falo para mim mesma muitas vezes, ao longo do dia, quando acontece alguma coisa, uma pessoa que eu colocava expectativas, por exemplo, de que que eu agisse de uma maneira numa circunstância e age de outra, eu paro e penso e falo assim, bom, se tem um corpo, não é perfeito. Porque se está encarnado, é claro, com exceção de Jesus, que encarnou aqui, que veio conosco para mostrar, a maioria de nós somos seres em evolução, em processo de evolução. Então, se nós estamos aqui encarnados, se nós temos um corpo, estamos encarnados hoje, não é missionário, provavelmente. Não somos. Eu não sou e eu acho que nenhum de nós somos. Porque nós estamos aqui lidando, trabalhando com essas questões que são efervescentes. É como na situação aqui que gerou essa conversa, né, dos filhos de Zebedeu. Tiago maior e João eram conhecidos como os filhos do trovão. Me identifico plenamente com isso. Acredito que a maioria de nós se identifica plenamente com isso. A gente tem explosões de raiva e ansiedades e perturbações da vida cotidiana que a gente ainda olha muito para esse lado material. A gente esquece muito, com muita frequência ainda, então a gente precisa ficar puxando, sabe, de volta. Olha, tô me perdendo aqui nas questões materiais, então peraí, deixa eu puxar de volta, lembrança de que eu sou um espírito e estou na matéria. Então nessa circunstância, ok, me perdi um pouco nisso, mas deixa eu retomar meu rumo, deixa eu lembrar aqui do homem de bem. Fiz todo o bem que eu podia? Perdi voluntariamente uma oportunidade de ser útil. Não fiz nenhum mal, não pratiquei nenhum mal. Como que eu tô? Minha fé tá legal, assim? Tô conseguindo trabalhar essa questão? Como estão essas situações? Como estão essas questões no nosso dia a dia? E aí, dentro dessa questão do olhar para mudar esse ponto de vista, como fala aqui nesse trecho, né, para o alto, para essa vida futura, acho que é importante a gente trazer também um outro pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é lá no capítulo 2, a partir do versículo 4, a partir do item 4, tem algumas questões que eu acho que casam muito com a nossa discussão aqui. O item 4 é a realeza de Jesus. Então, ali Kardec traz
questões. Eu vou falar Kardec de modo geral aqui, mas tem espíritos em alguns deles que são instruções dos espíritos, né? Principalmente o último, aí a gente vai falar um pouquinho. A realeza de Jesus é essa realeza que não é desse mundo. Então, Jesus ocupou alguma posição, algum título, algum cargo importante, teve algum renome na Terra, enquanto estava na Terra? Não. Aliás, pelo contrário, foi muito mal recebido, digamos assim, por nós que aqui estávamos, né? Os espíritos encarnados que aqui estavam, sendo condenado à cruz, sendo crucificado, tendo essa recepção que naquele momento, enquanto estava acontecendo, foi desastrosa e que depois ele ficou foi mais compreendido após a sua passagem pela Terra do que durante a sua passagem pela Terra. Então é essa realeza que eu lembro sempre num dos livros do Emmanuel, né? Se eu não me engano há 2000 anos, mas pode ser que seja nos 50 anos depois, que o Emmanuel, quando um senador, quando alguém que tinha renome, que tinha essa posição, que tinha o cargo, que tinha todos os títulos e todas essas pompas do mundo, ao vê-lo se ajoelha perante a sua autoridade, a sua grandeza moral e espiritual, e não essa questão dos títulos terrestres. Continuando ali nos itens seguintes, a gente tem essa questão do ponto de vista, que se olharmos com esse ponto de vista da vida futura, tudo muda. Todas as nossas perspectivas mudam porque nós observamos aquilo que realmente importa. Nós observamos que somos espíritos, que estamos aqui nesse processo evolutivo. E aí, para comprovar ainda mais, para trazer assim, Kardec fala, bom, então vamos pôr isso aqui para definitivamente não restarem dúvidas sobre essa posição, essa postura das posições. Traz lá a comunicação da Rainha de França como último item, né, desse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela traz dessa realeza terrestre, essa rainha, essa posição de rainha, esse cargo, esse renome, esses títulos da terra, que ao desencarnar de nada valiam, em oposição a essa realeza de Jesus, que de fato se engrandece mais a cada instante, né? que demonstra essa evolução constante, que amplia, como a Carmen falou, essa questão da luz, que ilumina de fato os passos de todos nós, né? Estou quase passando tempo, né? Então tá bom. Tô olhando aqui. Bom, então para a gente encerrar, eu gostaria de propor aqui uma reflexão para todos nós. Acho que dentro desse percurso aqui que a gente foi conversando, para a gente observar no nosso dia a dia como a gente tem ocupado essas posições. Sejam essas posições com títulos ou sem títulos, com destaque ou sem destaque, as posições que a gente ocupa de modo geral, as relações que nós temos nos diversos ambientes, nos diversos locais que a gente frequenta no nosso dia a dia. Fazer essa avaliação diária de, olha, estou caminhando nesse sentido ou não estou? Tendo essa leitura do homem de bem para nos orientar, e aí eu sugiro realmente que leiam integralmente, a gente leu só aquele trechinho, mas que leiam integralmente, porque nos ajuda a realmente definir, a observar essa caminhada, como está a nossa caminhada. Nós estamos nos aproximando de sermos efetivamente filhos de Deus, nesse sentido, né? Filhos do homem. Nós estamos conseguindo chegar perto desse homem de bem que nós almejamos, visto que estamos num estágio evolutivo que nós já conseguimos ir um pouquinho além. Nós já conseguimos olhar aquilo que a gente já caminhou e procurar ampliar essa caminhada, ou nós ainda estamos estagnados em algum desses pontos? Se estamos estagnados, como que a gente pode movimentar essa estagnação? Como que a gente pode transformar isso em uma engrenagem que movimenta, em algo que anda, que
caminha em direção ao nosso objetivo. E aí, para encerrar, como a gente tinha combinado de ler uma poesia, eu não vou ler uma poesia, eu vou ler uma mensagem. Vou ler essa aqui. Que nos lembra dessa caminhada que nós estamos todos, né? Dessas posições que nós ocupamos, dos processos em que nós estamos no nosso caminho, na forma como nós caminhamos. E está lá no livro Fonte Viva, capítulo 89. Em nossa marcha, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Marcos 10, 51. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a sua prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva: que queres que eu faça? A indagação deixa perceber que a posição melindrosa do interessado se ajustava aos imperativos da lei. Nada ocorre à revelia dos divinos desígnios. Bartimeu, o cego, soube responder solicitando visão. Entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e quando por ele interpelada responde em prejuízo próprio? Lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira que a retomarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. É natural peçamos o auxílio do Mestre em nossas dificuldades e dissabores. Entre mentes, não nos esqueçamos de trabalhar pelo bem nas mais aflitivas passagens da retificação e da ascensão, convictos de que nos encontramos invariavelmente na mais justa e proveitosa oportunidade de trabalho que merecemos e que talvez não saibamos de pronto escolher outra melhor. Então, que nós possamos caminhar nesse sentido, que nós possamos continuar, né, a nossa jornada, nos colocando cada vez mais nessa posição de filhos de Deus. Obrigada.